Estamos aqui hoje com uma fonoaudióloga especial que vai falar de um assunto interessantíssimo hoje para a gente conversar a respeito de tontura, vertigem. Será que você aí na sua casa tem esses sintomas? Então a gente vai falar hoje com a Rita Gotardi a respeito de tudo isso. Obrigada, Rita, de você ter vindo aqui hoje. Obrigada a você, doutora Andréia. Fico muito feliz de poder sempre levar conhecimento e um assunto tão interessante quanto esse. Sim, é verdade. Para a gente poder, então, tratar esse paciente, ele vai fazer uma série de atividades. Isso. Dentre elas, algumas manipulações e exercícios. Isso. É assim que funciona? É assim que funciona. Dependendo do tipo de patologia, vai ser escolhido um tipo de protocolo. Então, nós temos vários protocolos de atendimento. Para quem tem a vertigem posicional paroxística benigna, que são os cristais, muita gente já ouviu falar sobre isso, esses cristais podem sair do lugar por N motivos, viral, um acidente, agora com a pandemia, né, a Covid trouxe esse tipo de patologia. Infelizmente, né? O fato de ficarmos muito parados, né? Olha, parados, então os sedentários, né? E na pandemia aconteceu isso, né? Eu sempre bato nessa tecla porque foi enorme, assim, como aumentou o número de pacientes. Que foram diversos traumas, né, juntos. Exato. Então, o isolamento também é um tipo de trauma. Exato. A condição da patologia, o medo. Você sabe, André, que para Freud, né, a tontura está ligada ao medo. Então, o medo, o que é a tontura, né, gente? É o medo de cair, é o medo de perder o controle da situação. Quando eu caio, quando eu tenho uma tontura, eu tenho aquela sensação de que eu posso cair, eu não tenho onde me segurar. E isso pode estar ligado, assim, à parte emocional, óbvio. Lógico que a gente sempre vai averiguar os problemas orgânicos que levam à tontura, mas a gente não pode esquecer que o indivíduo é corpo, mente e espírito. Ele não é uma... Seria tão bom se fôssemos só pé, um resolve, tira um pedacinho e não é. Exatamente. Então temos o atendimento, o protocolo para recolocação desses cristais no lugar, são protocolos simples, que o paciente, nossa, adora, porque ele fica bom rapidamente, e temos os protocolos para as tonturas crônicas, né, ou de envelhecimento também. E aí nós entramos com exercícios específicos que são individualizados. É claro que a gente sempre dá uma diquinha, dá um exercício que todo mundo pode fazer, porque não tem contraindicação, gente, não tem, é maravilhoso. E uma coisa que a Rita estava me contando é que a resposta é imediata, né, Rita? Dos cristais, sim. Praticamente imediata, né? Praticamente o paciente entra com uma tontura, com a vertigem, dias com aquilo rodando e sai da maca ou da cama, porque eu atendo muito domiciliar. Sim. E o paciente vertiginoso não quer sair de casa. É uma tortura dirigir, sair no trânsito. Eu os atendo na casa deles, no conforto do lar deles, e eu faço as manobras na cama do paciente. Quando é no consultório, é na maca, né? Então, realmente, quando é só o problema do cristal, único e exclusivamente, é muito mais fácil. Você faz a recolocação e ele realmente vai melhorar e o tempo, né, geralmente de 6 meses a 6 anos para sair novamente. Se isso for uma coisa recorrente, aí tem que ver com o médico, fazer uma nova avaliação, ver se tem que entrar com medicação, porque no caso dos cristais não é necessária a medicação, mas às vezes é. Às vezes sim. Né? E os exercícios, que aí são individualizados, aí leva um tempo, mais ou menos 6 meses, só que a fonoaudióloga, ela não precisa acompanhar o paciente por 6 meses. Ela vai fazer mais ou menos 2 meses, que equivalem a umas 8 sessões, geralmente assim, 8 a 10 sessões, não passa disso. Que você ensina os exercícios, o paciente vai aprender os exercícios e como ele começa a ficar bom muito rapidamente, porque também é rápido, uns 15 dias, 20 dias, o paciente fala, nossa, eu tô ótimo, eu não tô mais com tontura, porque esse exercício fez. Sim. E ele vai fazer, ele não vai largar. E aí ele vai acompanhar, ele fica por 6 meses, porque precisa desse tempo para que o labirinto acomode. Ele precisa habituar-se ao movimento e depois acomodar-se. Então isso leva um tempo para o organismo responder. Sim, até porque nem sempre é uma causa direta, nem sempre de um trauma. Às vezes é de um histórico, né, que as coisas vão acontecendo e aí precisa de um equilíbrio novamente. É isso mesmo. Porque o labirinto, ele tem... Gente, a gente tem 2, um de cada lado.
O que vai acontecer? Às vezes você tem um labirinto que está hipofuncionante ou hiperfuncionante, você tem que colocá-los funcionando na mesma sintonia, né? Na mesma sinergia. É isso, então leva um tempo por causa disso. Às vezes os dois, né, estão com alteração. E a gente está falando bastante aqui sobre tonturas, vertigens, os cristais, né? Isso. Mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo e agora aprender como de repente a gente pode fazer um exercício em casa e já em casa elas já podem de repente ter os primeiros benefícios. Sim. Então, Rita, como que seria isso? Ela precisa de um espaço, ela precisa de um ambiente, como que funciona? Olha, sabe que hoje em dia a tecnologia tem ajudado bastante. Existem espaços que você tem todo um aparato tecnológico que vai te ajudar. Na nossa realidade, não é isso que acontece, né? Geralmente você tem o paciente, o corpo do paciente, e você vai trabalhar em espaços que não precisam ser muito amplos, até ao contrário, porque ele se sente desprotegido, tem medo, né? Tem fobia de espaços até por causa da tontura. Então, um espaço dentro da sua casa, mesmo que você consiga se locomover, né? Porque eu faço sempre exercícios caminhando. Só quando o paciente está acamado, é impossibilitado de fazer isso, é que a gente faz exercícios com ele sentado ou deitado. Mas os exercícios, eles vão se basear fundamentalmente em movimentos de olhos, cabeça, tudo no espaço físico, porque você tem que trabalhar tanto a coordenação visomotora, né, o próprio labirinto ser estimulado com exercícios de rotação de cabeça. Então, no começo, o paciente até se sente um pouco enjoado, fala, nossa, eu estou muito tonto, vamos lá. E é muito, por isso que a resposta é muito rápida. E o paciente começa a se habituar com esse movimento e melhora. Então, não precisa de um espaço físico muito amplo, não é uma coisa simples mesmo, às vezes dentro de casa. Não necessariamente ele tem que começar primeiro deitado, para depois sentar, para depois ficar em pé, para depois andar, então é muito mais dinâmico. Eu já começo andando, eu já começo andando, a não ser que o paciente realmente tenha uma impossibilidade física, né? Sim. Aí eu faço sentado, ou ele tem muita tontura, falo, então vamos sentar um pouquinho, peguei pesado, vamos lá, senta, vamos fazer sentadinho. Mas na maioria das vezes eu já faço com ele caminhando, porque é a vida real. Ele vai ter que atravessar uma rua, subir uma calçada. Sim. Porque o medo do paciente que tem tontura, vertigem, é esse medo mesmo de perda de autonomia, de cair na rua, e eles caem. Eu atendo muitos pacientes que caíram, né, e que talvez tivessem feito esses exercícios antes, não chegariam nisso, né? Às vezes vão para cirurgia e a coisa, né, fica até pior. E quando a gente faz aqueles questionários ou levantamento que a gente pergunta para saber se é um idoso que tem chance de fratura, quantas vezes já caiu? Então, assim, mais de 3 por mês a gente já tem que ficar atento. Nossa, sim. Que às vezes não é fraqueza muscular. Não. Então, todos nós agora temos que ficar mais atentos porque pode ser exatamente isso, uma queixa vestibular. Mas na reabilitação vestibular, a gente trabalha também a força, sabe? Porque assim, a vertigem, né, o labirinto, não é só, o labirinto é o principal órgão do equilíbrio, mas nós temos músculos e tendões, eles são muito importantes para a manutenção do equilíbrio, porque é a parte postural, tem muitos muitos pacientes com problemas de tontura, devido a problema de coluna. Então é postural. O paciente às vezes chega, paciente tonto, ele não mexe a cabeça, né? Ele chega assim, oi, por exemplo, Rita, a pessoa olha assim, né? Parece que tá assim com torcicolo. E não é isso, ele tem medo de virar a cabeça. Conforme o tempo vai passando, a postura dele vai melhorando, ele anda mais... Nossa, é incrível isso. Eu filmo, às vezes, meu paciente antes e depois. E mostro, falo, olha quem você era e olha quem você é. Ai, que maravilha! Então, esse antes e depois é muito importante você mostrar na terapia. E tem isso, então, da tontura, então, músculos, tendões, a parte ocular. E no idoso, né, catarata. Baixa visão. Exatamente. Gente, o envelhecimento... É isso, né? Faz parte do envelhecer, então vamos tentar envelhecer com a melhor qualidade de vida que você pode dar para o seu paciente. E eu falo para os pacientes que assim, a gente passa mais tempo envelhecendo, porque naquela curva, quando a gente aprende sobre o desenvolvimento e envelhecimento, a gente se desenvolve até 20, 21, e aí depois a gente só vai em queda, né? Então a gente tem que preparar esse corpo. Nós, amiguinhas mulheres, né, somos muito mais acometidas por problemas de tontura, vertigem, devido à menopausa, então os problemas hormonais acabam nos prejudicando mais, né? O envelhecimento, ele chega com mais força para as mulheres, né? Então é mais difícil mesmo. E se a gente fosse dar uma orientação para elas agora em casa, algum exercício simples que elas poderiam praticar já para ver se elas começam a sentir esse benefício? Olha, eu vou
antes de falar do tratamento terapêutico, eu dou uma dica, sabe, Andréa, que é fazer dança de salão, por exemplo. Ai, olha só. Dançar é um exercício completo para o labirinto, é muito importante. A natação. Então, às vezes a pessoa pensa assim, quando você falou de prevenção, a prevenção é isso, gente, é o movimento. Labirinto não gosta de gente parada, por isso que sofremos tanto na pandemia, ficamos parados, comendo. Inverso, né? As pessoas têm medo porque falam assim, mas se eu me movimentar vai piorar. Exatamente isso, e é o contrário. É o contrário. No começo, sim, se você tá numa crise, né, gente? Então, lógico, passou a crise, tá medicada, ai, fica parada, não, eu vou deitar porque passa a tontura. Não, vá se movimentar. Agora, caso você tenha uma patologia e seja indicada pelo seu otorrino, pelo seu neuro, aí você vai fazer exercícios. Então, como eu disse, os exercícios, eles são individualizados. Mas a gente pode ensinar aqui alguns para vocês, bem simples, né? Então, olha, eu vou dar um simples, que outro dia eu também já participei de uma conversa sobre reabilitação, e eu dei exatamente esses exercícios, e eles são fáceis de serem realizados, e acho que com bom resultado, que vocês já vão sentir aí. Então, primeiro, você vai mexer a cabeça de um lado para o outro, como se você dissesse não. E os olhos vão acompanhar esse movimento. Então, para lá e para cá. Sempre, gente, sem endurecer o pescoço, tá? Endurecer sem perder a ternura, tá bom? Então, para um lado para o outro. Cuidado, porque se você fizer isso muitas vezes, e a repetição são muitas, não adianta fazer um pouquinho. Ai, comecei a ter tontura, parou. Não, é para fazer o tempo certo. Então, você vai ter um protocolo com quantas vezes você tem que fazer. Então, como a gente não tem esse protocolo aqui, pelo menos 5 minutos. É bastante tempo. Coloca aí 2 músicas para você ouvir e vai fazendo. O segundo exercício seria o sim. Então, para baixo, olha lá pro teto, estica mesmo. Então, gente, eu tô fazendo devagar, mas você pode fazer bem rápido. Olha só. E você então, vai não aumentando. Parado, Não. Você pode aumentar esse movimento. Quanto mais rápido fizer, mais tontura você vai ter a princípio. Sim. Depois o seu labirinto vai se acostumando e você vai ficar boa, vai levantar na hora, não vai ter problema algum. Você pode fazer esses exercícios com a variação dos olhos. Então, eu vou olhar para um lado e para o outro, mas o meu olho vai ficar parado. Então, eu olho para um lado para o outro, então, a cabeça, um ponto fixo, meu olho só fixo. movimenta a cabeça. Exatamente. Você pode fazer exercício marchando sobre almofadas, por exemplo, dentro de casa, porque você vai trabalhar o equilíbrio. Andar com um pezinho na frente do outro, isso é muito difícil. Paciente que tem dificuldade de equilíbrio, ele tem bastante medo desse exercício. Alguns têm bastante dificuldade. Fazer o número 8 no chão, andando, olhando para o chão. São tantos exercícios, diversos, mas acho que esses já dá para começar em casa, né, pessoal? Ai, Rita, eu adorei quando você falou da dança. Porque aqui as nossas alunas o que mais fazem é dançar. Olha aí! E então, assim, olha só, a Rita, que é especialista, está falando que vocês precisam continuar. E quando a gente faz aqueles exercícios de bater cabeça, você também que veio da dança. Então é exatamente isso que a gente ensina: é ficar com o olho fixo, a cabeça que gira, o corpo vira, aí a cabeça chega primeiro e depois vem o corpo. A bailarina, eu sempre dou esse exemplo. Gente, a bailarina, como é que pode? Ela rodar no próprio eixo, linda, plena e cai na ponta. E sem o cérebro ficar rodando. Não é que ela não tenha tontura, obviamente o labirinto dela tá funcionando, mas ele não responde. É isso que a gente faz. Quando a gente acomoda, faz a habituação e acomoda o labirinto, é para que ele diminua a resposta aos estímulos, tanto externos quanto internos. Então, no caso do envelhecimento, vamos fazer esse labirinto funcionar. Né? Então, é isso que acontece com a bailarina. Outro exemplo é os aviadores. Isso, aqueles aviadores que fazem show. Imagina se ele tem uma tontura, né? Então, é porque ele tem um labirinto treinado. Ele treinou esse labirinto, tá? Isso não quer dizer que ele não possa ter um problema de labirinto. Óbvio, mas é bem mais difícil que aconteça, a não ser que ele tenha alguma patologia que leve a isso. Uma diabetes, um problema de hipertensão e etc, uma enxaqueca, enfim, tantas outras coisas. Uma patologia. E às vezes até síndromes, né? Então a tontura, ela pode vir associada em quadros sindrômicos. Então tudo isso, gente, vai ser trabalhado com o médico,
junto com a sua terapeuta. Personalizado, individualizado. Então, o que a gente está passando aqui é para vocês terem uma ideia geral, né? E principalmente saber isso, que tem cura, é possível tratar, vai levar um tempo, alguns casos são mais rápidos, imediatos, ali a gente resolve ali na hora, mas outros são um pouquinho mais longos, né? Exatamente, né? Quanto mais idade, sempre pensar nisso, expectativa, uma pessoa mais velha demora um pouquinho mais tempo para que as coisas se organizem. E a demanda, às vezes também, a família, às vezes pensa assim, mas é uma tonturinha, ele tá bem. Mas eu já atendi pacientes que a única queixa dele, a demanda dele é, eu não consigo mais pegar o jornal na porta de casa. Eu não consigo pegar o sabonete quando cai. E ele ficou felicíssimo porque ele conseguiu pegar o jornal no chão sem cair, sem ter tontura. Então, olha só a qualidade de vida desse paciente. Ele ficou 100%? Dificilmente. Mas ele chegou nessa qualidade, no máximo que ele pôde. E ter mais independência. Exato. Qualidade de vida, independência, isso é muito autonomia, né? Principalmente para os idosos. E se uma pessoa, ouvindo tudo isso, gostaria de falar assim, puxa, eu quero conversar com a Rita, eu quero fazer o tratamento com ela, como que ela te encontra, Rita? Olha, para vertigem, né, então para tontura, sim, eu sou fonoaudióloga, vou deixar meu telefone aqui, o meu contato, então só entrar em contato com a sua produção, é fácil de me encontrar e também até pelo conselho, né, regional, federal, meu nome consta ali, é só procurar, tem gente que às vezes vem até mim porque procurou ali. Infelizmente eu não atendo por convênio, só atendo particular. E como cantora, gente, eu não sou só cantora hospitalar, não, eu canto, eu faço festa, canta, dança, eu brinco que eu faço festa, enterro de sogra, qualquer coisa, é só me chamar. Então, gente, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Rita, eu vou deixar tudo aqui na descrição, acompanhe ela aqui nas redes sociais, que vocês vão adorar. Ai, Andréia, obrigada a você. Acho que o pessoal também vai adorar. Ai, obrigada, gente, um abraço. Não esquece de você se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho e acompanhar todo o nosso conteúdo que é semanal aqui, especial para você. E deixa aquela sua curtida também, né?